Deuteronômio 26, a partir do versículo 5, está escrito assim: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, no capítulo 24. Ó Senhor, ora basura babacatara babassura babamassura. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 2. Os irmãos acharam? Está escrito assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão a ferir ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros até ao Mar Vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei em vossa mão, ou em vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Até aqui. Amados, eu amo a época que nós estamos vivendo. Eu amo essa estação profética que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo pós-Páscoa. E quando nós olhamos para a festa de Páscoa, quando nós olhamos para o que isso significa, percebemos que Deus está abrindo um caminho largo por um lugar estreito. Eu sei que pareceu conflituoso o que eu acabei de dizer, mas Deus está alargando os nossos caminhos que estavam estreitos, porque Ele está dizendo: com velocidade te tirarei do teu aperto. Quando nós olhamos para o texto, que é a proposta do tema desse aniversário, percebemos que o Senhor diz, por intermédio de Faraó ao povo: chegou a hora de vocês irem adorar o seu Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que a palavra adoração não está relacionada apenas com contemplação. Vamos entender o cenário. Páscoa fora celebrada dentro do Egito. A festa que Deus está mandando o povo celebrar não é Páscoa, porque Páscoa foi celebrada ainda dentro do cativeiro. Entenda, existem
operações que nós vamos precisar entregar ao Senhor no momento ainda da dureza, no momento do caos, no momento da dificuldade. Porque o que nos coloca aprovados para celebrar uma festa em libertação é a maneira como nós nos comportamos no meio da dificuldade. Deus nos prova no estreito, Deus nos prova quando estamos na mão do inimigo, Deus nos prova quando nós estamos vivendo os pontos mais baixos da nossa vida, e às vezes nós olhamos para a situação que nós estamos enfrentando dizendo: Deus nos abandonou. Quantas vezes nós estamos passando por adversidades, momentos conflituosos, por adversidades, momentos calamitosos, e dizemos: Deus esqueceu de nós. Até falamos, se Deus nos amasse, nós não estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo. Desemprego, enfermidade, caos, portas se fecham, carro se bate, a empresa fale, e a gente diz: Deus, onde o Senhor está no meio de tanta adversidade? Ele diz para nós: eu estou aumentando a sua capacidade, a sua estrutura, eu estou expandindo você, para que no dia em que você estiver num banquete, sua alma não se orgulhe. Deuteronômio no capítulo 8, o Senhor diz: eu provei meu povo, eu os humilhei, eu os fiz passar fome para saber o que estava em seu coração. Irmãos, eu como um bom crente pentecostal olho para a humilhação e digo: isso é obra do diabo. Olho para a provação e digo: o diabo está querendo me destruir, me derrubar. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus usa as provas, a humilhação, a rejeição, o abandono, a traição. Deus usa essas situações para nos estruturar. Glória a Deus! O que parecia que iria nos destruir, na realidade está nos preparando. Você já pensou que a semente e o caixão passam pelo mesmo processo? Os dois são enterrados. Tanto a semente como o caixão são depositados na terra e a terra os cobre. Mas o processo da semente acontece diferente do processo a semente brota. O que está dentro do caixão decompõe-se. Todos nós vamos passar por processos na nossa vida que o sentimento será que estamos sendo enterrados. Mas o que brota do rebento, a surpresa de Deus, a esperança de Deus, é que os nossos inimigos e o caos que está em nossa volta pensou que nós fomos enterrados como um caixão, mas se surpreenderão quando brotarmos, porque somos sementes. Todos nós passaremos por momentos estreitos, e é nesses momentos estreitos que nós seremos aprovados, e Deus está esperando de nós uma reação diferente daquela que nós temos tido ao longo dos anos. Porque boa parte das nossas reprovações está na maneira como nós nos comportamos quando as coisas não saem como queremos. Lembro, irmãos, da isca de Satanás, do livro de John Bevere, onde ele diz que a isca do diabo é a ofensa. Você lembra de Aminon, Absalão e Tamar? Um dia, Aminon, tomado pelo seu instinto, pelo seu desejo carnal, estupra da sua irmã Tamar. Ela corre para Absalão, conta da sua amargura, diz que seu irmão fez, e naquele dia o diabo coloca um sentimento no coração de Absalão: se vingue. Passam-se 2 anos, Absalão mata Amnon, e algum tempo depois, Absalão estupra, abusa de 10 concubinas do seu pai publicamente, porque tudo que eu me vingo, eu me torno capaz de fazer 10 vezes pior. Meu Jesus! Todos nós
Passaremos por processos onde seremos provados no nosso coração. E Deus está nos lembrando que Páscoa se celebra no cativeiro. A festa da libertação ainda se celebra quando você está no estreito. Porque libertação é definida pelo seu nível de fé. Tem gente caminhando na fé daquilo que pode ver e tocar. Irmãos, isso não é fé, isso é conveniência. Meu Deus! Você quer sempre ser um menino? Você sempre quer ser uma criança? Você sempre quer ser alguém que anda baseado, escorado com a muleta da fé do outro? Ou você quer andar na sua história de fé? Porque se você quiser andar na sua história de fé, se você quer entrar no livro dos heróis da fé, aprenda a celebrar o que você não vê, quando tudo está dizendo para você que você não é semente, que você é caixão. Me enterraram, jogaram terra em cima de mim e esperaram eu me decompor, mas a minha aprovação veio da maneira como eu reagi quando eu estava enterrado. Deus não nos poupará de alguns processos. Deus nos ajudará a reagir da forma como devemos. Até você que talvez estava enfrentando o processo de morte, o seu Deus é um Deus de vida. Cantamos isso aqui. Nós estamos numa atmosfera de vida hoje aqui. Um portal de vida se abriu para nós aqui neste lugar. E ainda que você se sinta um caixão, se comporte como um caixão, Deus está te lembrando: você não é caixão, você é semente. Porque gente para te ver morrer tem um monte. Tem uma plateia. Infelizmente tem gente torcendo contra nós, irmãos. Tem gente contando os dias pra gente se frustrar. Tem gente dizendo assim: vai vir me procurar ainda. Não é assim, gente? Vai vir me pedir desculpa, vai vir me pedir ajuda, vai vir rastejando para mim. As pessoas estão achando que estão enterrando um defunto. Mas a maneira como nós celebramos a Páscoa no Egito define a nossa festa no deserto. Cuidado, irmãos, cuidado, é uma alerta profética que eu estou fazendo. O diabo fará de tudo para que você caia na isca de estar descontente no processo que você está vivendo. Lembro-me de mamãe. Mamãe não é crente, mas foi uma mulher de Deus para mim. Mamãe era aquela que cozinhava para os irmãos aos domingos no almoço de família. Mamãe, uma cozinheira de mão cheia, nordestina, 1,5 metros. E o pernambucano é assim, irmãos, quanto mais baixinho ele é, mais irado ele é, né? Mamãe era arretada. E mamãe, quando cozinhava, ela fazia questão de esquecer os ingredientes. Porque eu tenho certeza que mamãe fazia aquilo de propósito. Eu junto todos os primos, brincando, me divertindo, pense, vovó teve 18 filhos. Era muito primo, era muita família. Mamãe interrompia a brincadeira e dizia: André, vai comprar o milho que eu esqueci. Vai comprar a azeitona que eu esqueci. Vai comprar a cenoura que eu esqueci. Sempre faltava alguma coisa do salpicão, da maionese, de alguma coisa que ela estava fazendo. E atrapalhava a minha brincadeira. Um dia eu irado com mamãe, com raiva de mamãe. Cheguei batendo pé, chorando, peguei o dinheiro da mão dela e nem ouvi o que era para comprar. No meio do caminho ela me deu um grito, aquele grito que ela não tem uma garganta, ela tem um trombone, uma trombeta, um chofar na garganta. Ela me grita e diz: volta aqui. E eu chorando, irmãos, bravo. Ela disse: primeiro, para de chorar. Eu quero que você sorria. Eu chorando, tive que sorrir. Sequei as lágrimas, sorri. Ela disse: preste atenção. Você vai rápido, você vai sorrindo e você vai fazer tudo o que eu te mandar. Eu cresci.
E nos meus processos com Deus, eu estava me vendo reprovando sempre. Meu Deus! Porque eu até fazia, mas fazia Meu chorando, Deus! fazia com raiva, fazia com tristeza, fazia murmurando. E sempre ouvindo Deus dizer: volta nesse processo, volta nessa festa, volta nesse ciclo, volta nisso, volta nesse relacionamento, volta nesse ciclo, volta nessa estação. E eu dizendo: Deus, por quê? Porque obediência com tristeza não é obediência. Eita! Obediência pela metade não é obediência. Mamãe me ensinou, eu que não aprendi. Toda obediência deve ser rápida, completa e com alegria. O faraó estava autorizando o povo hebreu que estava no Egito a deixar de viver de modo pagão, a deixar de viver de modo egípcio, debaixo da cultura do Egito, para viver agora o padrão de Deus. Porque adorar, irmãos, é arregaçar as mangas para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Tem uma piscina aqui. E uma criança de 3 anos está aqui se afogando nessa piscina. Chega um tangedor. Gente, como cantam, né? Eu sou preto, mas não peguei essa voz. Ainda bem que eu sou preto, né? Mas eu perdi a voz do preto, só veio a cor. Aí vem esse pessoal que canta pra caramba, toca bem, eu vejo o cara saindo do teclado, eu no violão. E eu, gente, eu canto desafinado, não acerto uma nota. Mas enfim. Aí chega o tangedor. E aí o tangedor, na frente da piscina, criança se afogando, ele pega o violão e diz: ó, Criador dos céus e da terra, tu criaste as águas. Tu formaste as fontes das águas, as nascentes das águas saem de ti. Deus que tem voz de muitas águas, tu que limita os mares, ao som do teu falar o mar ruge, as ondas se formam. Tu és poderoso para salvar essa criança. Intervém, ó grande Deus. E a criança está afogando. E o adorador cantando. Aí passa um improvável, um qualquer um, vê a criança se afogando. A primeira reação que ele tem é correr, tirar a camisa, pular na piscina e salvar a criança. Uma pergunta, irmãos: quem adorou mais? Quem cantou, quem salvou? Adoração no hebraico, abad, é trabalhe na vontade de Deus. Sair do Egito para adorar não era sair do Egito para cantar louvores, era sair do Egito para entrar na cultura de Deus, que Deus deu a Abraão. Deus tinha dado uma cultura para esse povo. Quando eles falam, quando Moisés chega para Faraó e diz: deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, e Faraó, depois de tempos, volta com a resposta dizendo: vai para o deserto adorar. Sabe o que Faraó entendeu e o povo não entendeu? Vocês estão liberados para voltar a viver na cultura do pai Abraão. Vocês estão liberados para perder a mentalidade que adquiriram aqui. Vocês estão liberados para reconstruir as bases da fé daquilo que Abraão experimentou. Adorar não está relacionado apenas a cantar, mas está relacionado a ser o que Deus nos criou para ser. Quantas vezes, irmãos, cantamos na segunda, cantamos no domingo, perdão, e somos injustos na segunda. Cantamos no domingo e somos maledicentes na terça. Cantamos no domingo e somos infiéis na quarta.
Nós precisamos nos lembrar que adoração não é sobre contemplar apenas, mas adoração é sobre se adaptar à cultura que Deus me entregou. Nos outros textos que nós lemos, eu li com você Êxodo no capítulo 12, depois eu li com você Deuteronômio no capítulo 26, percebemos que a promessa que havia sido feita para José, por exemplo, que fora vendido pelos seus irmãos, tiraram sua túnica, os escravizaram, perdão. A esposa de Potifar, a Potifa, que fez uma patifaria, o agarrou, o acusou, o caluniou. José passou por todo tipo de situação estreita que você possa imaginar até chegar no seu propósito. Qual era o propósito de José, irmãos? Construir celeiros para alimentar 3 continentes que passariam por fome naquela época. A maior crise social, econômica daquela época, José a administrou construindo celeiros no Egito. Quando seu pai Jacó morre, o que o texto diz, irmãos? Que todos eles sobem para Canaã para sepultar Jacó, mas deixam no Egito que seus rebanhos e suas crianças. Deus tinha dado a oportunidade para todos os hebreus voltarem para Canaã e não precisarem ser escravizados, mas a necessidade do conforto, a necessidade da segurança, a necessidade da coisa boa, de mais dinheiro, de um carro melhor, de uma casa melhor, a necessidade de ter mais, a necessidade de viver confortável, jogou esse povo num cativeiro de 4 séculos. Mas Deus fez um acordo com José. E José fez um acordo com o povo. No dia em que vocês saírem do Egito, eu acho, irmãos, que José disse assim: meu Deus, eu perdi a chance. Você já sentiu que você entrou numa situação porque você não teve discernimento, errou ali a percepção e caiu numa situação que te prendeu e você disse: agora não tenho mais como me soltar disso? José faz um acordo com seus descendentes. Me prometam que no dia em que vocês saírem do Egito, levarão com vocês os meus ossos. Passa 430 anos e esse povo tem guardado consigo uma caixinha que vai ser guardada de geração em geração. Alguém pega os ossos de José e vive com a expectativa que vai conseguir levar os ossos de José para a terra de Canaã. Mas não dá, a morte chega para essa pessoa, ela diz: eu estou te dando uma herança. São os ossos de José. Quando você entrar em Canaã, não se esqueça de levar os ossos de José. Aí essa pessoa vai e morre também, mas antes ela deixa agora para o seu filho os ossos de José durante 11 gerações. Os ossos de José foram sendo transferidos de pai para filho, de filho para neto, foi sendo transferido. A herança do povo hebreu durante 430 anos foi uma caixa cheia de ossos. Nesses ossos havia um símbolo: a morte que nos dá esperança. Enquanto houver uma caixinha com ossos guardadas, há uma promessa de pé, que voltaremos para Canaã, nem que seja para enterrar os ossos de José.
estabelece pactos conosco. Agora, irmãos, nós não podemos nos esquecer que há uma necessidade de correspondermos os pactos que nós fazemos com Deus. Deus não te chamou para que você viva confortável. Deus não te chamou para você ser feliz. Deus não te chamou para você só viver bem. Deus te chamou para um propósito. Mas nós queremos acordo de paz. Nós queremos prosperar em todo tempo. Nós queremos viver bem em todo tempo. E de repente, quando chega a hora de adorar, quando chega a hora de celebrar a festa no deserto, quando chega a hora de viver a cultura de Abraão, a gente só tem a coragem de olhar para trás e dizer: a cebola era melhor. Você entende como isso ofende a Deus? Como a nossa saudade do que já foi, Meu Deus, ofende a Deus. Quando a gente fica saudosista dizendo: ah, naquele tempo, meu Deus, naquela época, ah, naquele tempo aqui na igreja que o negócio era bom. Meu amado, você não sabe de nada. Deus tem uma coisa tão grande reservada, mas aí nós ficamos presos naquilo que foi bom e nos esquecemos que Deus tem melhor. glória, Mas para isso, nós precisamos de uma coisa, irmãos: nos lembrar que Deus tem um lugar para nos fazer chegar, para cumprirmos um propósito. Eu pedi para me trazerem pães. Conseguiram? Traz aqui, irmão. Você pode ficar ali embaixo com os pães, que o pessoal vai receber pão hoje. O texto que nós lemos diz que os hebreus assaram os pães e comeram. Não esperaram fermentar. Os pães foram assados e esse pão representa o pão da libertação, porque assou, comeu depressa e saiu do embaraço. E aí os judeus têm um costume: eles assam um pão hoje na cultura atual, um pão no formato de chave, depois da Páscoa, porque significa ou simboliza que Deus está abrindo novos caminhos. E o Senhor disse para mim claramente enquanto eu estava orando: reparta o pão dos novos caminhos com a igreja. glória a Deus, Reparta o pão dos novos começos com a minha igreja. Reparta o pão da novidade com o meu povo. aleluia, Eles não sabiam que eles iam viver além do mar. Eles só sabiam que tinha alguma coisa lá. Muitos não conheciam Canaã, só conheciam de ouvir falar. É uma terra que os nossos antepassados pisaram nela e Deus nos fará chegar lá. E aí o faraó diz: solta esse povo para esse povo ir adorar. Sabe o que ele está dizendo? Solta esse povo para eles viverem a vida que Deus tem para eles. Solta esse povo para esse povo e viver a cultura
as palavras que Deus tem para eles. Então ir adorar, deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto, deixa o meu povo vir se banquetear no que eu tenho para eles. E eu parti o pão, está simbolizando que você não vai precisar comer daquilo que você comia para se satisfazer, depender de quem você dependia para poder fazer o que você tinha que fazer. O pão dos novos começos vai cortar os vínculos de dependência. O pão dos novos começos vai cortar o vínculo com o espírito de miséria. Os pães do novo começo vai cortar o vínculo de tudo aquilo que já foi. Deus está nos entregando uma chave. Eu queria ter uma chave para entregar na mão de cada um. Mas o pedaço de pão que você vai receber nessa noite é um símbolo profético que nas suas mãos você está recebendo uma chave. O pão dos novos começos está sendo partido nesse lugar. E Deus está multiplicando as chaves deste lugar. E Deus está abrindo os caminhos deste lugar. E Deus está te tirando de maneira acelerada dos embaraços. E Deus está te dando livramento nas situações. E Deus está dizendo: eu estou abrindo portas que estavam fechadas para você, porque é tempo de você sair depressa. Irmãos, Deus está dizendo que é depressa. Você sentia que tinha uma coisa te pressionando e dizendo: olha, você precisa se mover. É a unção do pós-Páscoa. Essa necessidade de ter que se mover é a unção do pós-Páscoa. Eu nem vim pregar, eu vim profetizar. A unção do pós-Páscoa está abrindo caminhos para você que estavam fechados por um período de 1 ano. Porque esse portal se abre no pós-Páscoa. De 1 em 1 ano, o pão dos novos começos é partido. E Deus está nos perguntando: quanto tempo mais você vai esperar para entrar nessa oportunidade de desembaraço? Quanto tempo mais você vai esperar a coragem surgir de novo? Quanto tempo mais você vai esperar para resolver essa situação não resolvida, para quitar essa situação não quitada, para negociar essa situação amarrada? Quanto tempo mais você vai esperar para iniciar o que já era para ter sido iniciado? Para mudar algumas peças de lugar, para mover algumas pessoas, para mover algumas coisas, para ter conversas difíceis. Esse tempo é o tempo de você desenvolver e resolver seus embaraços. Tem chave aí? Que maravilha, gente! Que coisa poderosa! A gente dá para as famílias. Gente, surgiu um bolo de chaves aqui agora. Posso pedir uma coisa, apóstolo? Então, vamos fazer uma coisa especial. Os irmãos, pastores, profetas da casa que puderem vir aqui, e a gente vai profetizando pelas famílias, pode ser? De uma hora para outra, alguém que não tinha nada, de uma hora para outra tem tudo. Na vida financeira, veja e declare: como pode alguém que não tinha nada, de uma hora para outra
ter tudo. Como pode alguém que não tinha nada, de uma hora pra outra ter tudo? Diga isso pra você. Como pode alguém que não tinha nada, de uma hora pra outra